Brasil hoje, até pelo marco legal da lei de mediação e outras formas de solução de conflitos, ela nos permite ir além, e como disse mesmo aqui Eliana, buscar soluções, outras soluções criativas. As estatísticas mostram aí de 70%, 80% dos casos acabam desaguando no judiciário, mesmo com a empresa querendo fazer a coisa certa. A primeira coisa é você definir o propósito do seu programa, né? E, basicamente, o propósito de um programa de indenização é identificar quem é elegível, receber as informações para você calcular a indenização e pagar. Ponto. É isso o propósito básico. Tem que dar o escopo do seu programa para você entender o que você vai fazer. Essa caixinha de ferramentas do advogado. Ele lançar a mão de outras ideias criativas e procurar, mesmo de maneira híbrida, em conjunto, até com o próprio judiciário, saber transitar por esses outros campos. Então, ele pode ter, sim, negociação é base do advogado, o advogado saber negociar. Mas que tipo de negociação que ele tem? Que forma ele negocia? Aquela negociação do toma lá da cá, barganha, em algumas situações, pode até ser, mas quanto mais essa negociação for preparada, for construída, for, vamos dizer assim, for estruturada, melhor ela vai ser, ela vai ter uma melhor solução. Construção de consenso. Essa é uma outra metodologia também muito utilizada fora do Brasil e pouco trabalhada aqui ainda. Mas ela vem muito para os conflitos ambientais, conflitos coletivos, e ela tem uma ótima repercussão. É uma ferramenta muito importante. E tem gente preparada hoje que sabe lidar muito bem com isso. A mediação. A mediação hoje ela já está inserida no nosso âmbito. Tanto a mediação judicial, existe hoje a mediação dentro do judiciário, mas também, o que eu sempre falo, tem a mediação privada, que é importante, e para muitos de vocês que talvez não conheçam, não saibam o que é a mediação, é a interlocução de um terceiro, imparcial, independente, que promove a comunhão de interesses das pessoas envolvidas ali no conflito. Elas ajudam essas pessoas que estão ali no conflito na busca de uma solução. Ela não decide por eles, ela não é um juiz, ela simplesmente aproxima essas pessoas para que elas mesmas consigam enxergar os seus interesses e, a partir dali, convergir num resultado positivo e, possivelmente, num acordo. Depois, a gente tem, para conflitos de construção, muito utilizados de dispute boards. É uma ferramenta de solução de conflito hoje, que a gente tem visto muito utilizadas em questões de engenharia. E a arbitragem, que também é outra forma de solucionar conflitos, aí para questões patrimoniais, onde um árbitro, e não um juiz, pode decidir, aí sim ele decide como um juiz, né? Aí você tem todo um procedimento próprio, normalmente feito em câmaras de arbitragem, a gente tem essa outra forma. Quer dizer, num caso de crise, você pode trabalhar em conjunto, ter questões que você precisa de uma liminar? Sim, eu estou numa crise, eu tenho necessidade de uma liminar? Tenho, vou buscar, mas isso impede que eu vá trabalhar questões negociadas? Vá trabalhar? Não, não impede. Isso não tem problema nenhum. É a forma como eu, enquanto advogado ali, enquanto com o meu comitê, vou desenhar e vou fazer essa gestão desses conflitos. O que você tem que fazer para conseguir lidar com esse problema? Você precisa criar, assim, se você olhar bem, se você criar algo confiável dentro desse contexto e que pague valores dignos, né, é isso que você precisa fazer para você resolver aquele problema de raiva, desconfiança. Tem que ser algo confiável. O que faz algo ser confiável? Transparência. A pessoa tem que saber onde ela está se enfiando, né? O que vai acontecer. Isonomia. Todo mundo tem que ser tratado, as situações semelhantes têm que ser tratadas com semelhança. Critérios objetivos, parâmetros de indenização. Né? Você tem parâmetros. O critério objetivo ele é uma espada e um escudo. Ele é um escudo porque te protege de pressão, né? de aquela negociação raivosa com base na pressão. E
uma espada porque você consegue ser assertivo. Eu quero pagar o que é correto, o que o tribunal está julgando, são esses os critérios. Então, você tem que organizar isso. Participação governamental, né? Trazer o governo para o barco para apoiar você nessa iniciativa. Eficiência. Né? Você tem que ter um processo que tenha um fluxo que minimize erros, que seja rápido. Tratamento digno. A pessoa tem que ser voz, tem que ter o exemplo que o Flávio deu, né, de pedir desculpa um por um, né, se tratar a pessoa com dignidade, dar voz para ela, deixá-la contar a história dela nos próprios termos, se tem um mediador que faça esse processo de atender a pessoa bem, enfim, tratar a pessoa com dignidade. Porque existem dois aspectos aqui, o processo e o resultado. A satisfação da pessoa, às vezes, não é com o número do X que ela recebe, mas o jeito que ela foi tratada ajuda ela a aceitar um acordo, às vezes, menor, mas ficar feliz e satisfeita no geral. A gente acha que isso hoje já é uma prática consolidada. Não tem como você lidar com uma tragédia e não pensar uma estratégia, não desenhar um sistema para evitar o judiciário.